Oi, galera! Estamos ao vivo para mais uma live. Que coisa boa estar aqui com vocês. Vamos entrando aí todo mundo. O Instagram vai comunicando, falando para as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. Feliz demais de estar retomando, né, esse nosso tempo aqui. Fazia tanto tempo que eu não fazia live, gente. Desacostumei. Tenho que voltar a criar o hábito das lives. Deixa eu ajeitar meus cabelos aqui. Cheio de cabelo novo crescendo. Gente, muito bom estar aqui com vocês e vamos ter essas 3 lives muito especial. Começando hoje, vamos fazer uma live. Voltou! Ai, gente, Brasília e internet tá uma benção. Gente, me dá um ok só se tá tudo bem pra vocês? A imagem, se tá tudo ok? Me dá um ok aí. É, coisa boa, maravilha. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes da gente começar essa live, já manda aí aviãozinho pra geral. Convida todo mundo pra estar com a gente, porque essa live vai ser muito especial. Essa live nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e também tive uma percepção sobre a América, né? Muito similar ao que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Vamos conversar com a Natália. A Natália tem sido uma voz também aqui nas redes sociais, falando sobre restauração de casamento, falando sobre o preço que se paga com o divórcio. E nosso bate-papo vai ser um bate-papo muito livre, muito legal, mas eu acho que esse nosso bate-papo vai trazer muita clareza sobre, quem sabe, algumas ideias e algumas perguntas que você tem feito aí na sua cabeça, que inclusive você tem pensado, né, em tomar essa decisão de separar. A gente vai conversar sobre isso nesse tema, nessa live aqui. Então, deixa eu te falar, convida geral para estar aqui com a gente, porque eu já vou convidar a Natália para estar conosco, para a gente não perder tempo. E eu queria o máximo de pessoas possíveis. Então, o Instagram está com esse grande problema, né? A gente não está conseguindo acessar tanta gente. E é muito interessante conversar sobre isso, porque deixa eu mandar logo aqui para geral, convidar todo mundo. Vou mandar aqui também, gente, para estar comigo. Deixa eu mandar para todo mundo esse nosso bate-papo. Manda aí, enquanto eu tô mandando aqui, você também já vai mandando aí para todo mundo, pra gente conversar. Vambora? Pra gente bater esse papo, vamos falar sobre esse projeto chamado casamento, esse propósito chamado casamento. Tô mandando aqui para uma galera, gente, também um convite, ó. Quantas couberem aqui, eu tô mandando. Para estar conosco. Aliás, inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas algum tempo atrás eu enviei uma caixinha de perguntas. E eu perguntei com quem você gostaria de ter um bate-papo com a Nath. E acreditem, ela foi top 1. Ou seja, uma galera respondeu dizendo: eu queria ver uma live sua com a Natália. Eis-nos aqui. Então deixa eu convidar já a Natália para estar com a gente. Deixa eu mandar aqui. Natália, eu mandei o convite para você. Seja muito bem-vinda. Enquanto a Natália vai entrando, convida todo mundo para estar aqui com a gente. Manda aviãozinho, manda mensagem. Pega esse link aqui e manda pro pessoal. Gente, Natália é colorida! De vez em quando. Natália preto e branco. Finalmente, né? Finalmente, Finalmente! Seja muito bem-vinda, Natália. Fiquei muito feliz de saber de que, de alguma forma, eu pude também contribuir com a sua vida, com aquilo que você tem se tornado cada dia mais, né? Como essa voz aqui nas redes sociais. Você tem tido um Instagram de muito impacto aqui também. E eu me sinto muito honrada de estar fazendo esse tempo com vocês. Na verdade, você já tinha me feito esse convite antes, mas eu tinha dado um tempo aí nas lives, eu tinha segurado um pouco, porque eu estava com muitas agendas presenciais. E graças a Deus, há sempre um tempo oportuno para a gente ter o cumprimento do propósito, né? Oi! Oi. Alguém chegou aqui. Oi! Você está todo molhado. Você não pode ficar aqui, senão você fica dodói, que o ar-condicionado está ligado. Vai, menino bonito. Ao vivo é assim, né, gente? Natália, sim. Seja muito bem-vinda. Eu queria muito que você também se apresentasse para as pessoas que ainda não te seguem, para inclusive começar a seguir você, gente. Já começa a seguir a Natália. Natália tem se apresentado preto e branco aí no Instagram. Achei muito legal, inclusive. Mas, por favor, Natália, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe e se apresenta aqui para a nossa comunidade. Obrigado,
Nath, que honra, né? Estar aqui com você, uma referência aí para as mulheres, né? Não só para as mulheres esposas, mas para tudo quanto é tipo de mulher aí, uma voz nessa geração, nessa nação, que é uma autoridade, né? Que a gente admira. Então, poder somar um pouquinho assim, né, os canais, né? Se unir, tanta gente pede, né? Para a gente poder ter esse momento, é uma honra para mim. É uma alegria muito grande, deu até dor de barriga, mas assim, é normal. Eu sei que acontece. Mas que legal, muito obrigada pelo convite e a Deus também, primeiramente, né, por ter feito esse milagre em nós e nos usado, né? A gente se permite ser usado hoje em dia no meio do mundo tão perdido, né, que a gente está vivendo hoje quando o assunto é família. Então, glória a Deus, né, por estarmos aqui hoje. E o preto e branco do perfil foi uma coisa assim muito, muito de Deus, sabe? Eu sempre gostei desse preto e branco. E daí um dia eu assisti alguma coisa falando sobre luz e trevas, que não se misturavam, então preto e branco, aquilo ficou na minha cabeça. Então, como é um assunto muito sério, eu resolvi trazer esse impacto, sabe, de preto e branco. Então, é para ficar bem definido ali, né? A luz e as trevas não se misturam. Então, você escolhe estar de um lado ou do outro, né? E é muito legal, porque vira uma referência, né? Então, assim, eu tô sempre de preto e branco, inclusive nos stories, né? E as pessoas, às vezes, quando me vê assim, colorida, falam: Nossa, você é colorida mesmo? Eu sou, é assim mesmo. Mas me apresentando, gente, eu sou esposa do Bruno há 13 anos, estamos juntos há 18 anos. E, Nath, eu nasci na igreja, tenho 3 filhas, né? Nasci na igreja, minha família toda é cristã. E daí eu vivi um casamento durante 6 anos, onde eu achava que poderia ser do jeito que eu achava que era, do jeito que o mundo ensinou que era, né? Imagina, eu sou cristã, nasci na igreja, por que eu preciso saber, né, sobre casamento? Eu nunca imaginei que eu precisava saber sobre princípios, não sabia, não sabia de nada. E eu descobri, né, que eu só conhecia Deus de ouvir. Minha vida inteira, ali, 30 anos dentro da igreja, eu só ouvia falar dele, mas não conhecia de fato. Até o dia que meu marido resolve sair de casa, depois de muitas brigas, né? Meu casamento era totalmente destrutivo, assim, era uma coisa. Eu era uma Jezebel, né? Para quem conhece o termo aí. Eu era bem complicado, assim, bem terrível mesmo. E meu marido sai de casa com uma avisa para todo mundo que tá com outra pessoa, né? E daí eu falei, bom, até então tá tudo certo, cada um vai pro seu lado, né? Tá tudo bem, tudo ótimo. E me vi ali no quarto chorando, arrasada, rasgando o peito, deslacerada. Falei, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? E foi então que Deus começou ali a um tratamento comigo, a ministrar uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era restauração. Que restauração? Assisti um vídeo de restauração de casamento, falei, opa, peraí. Tô entendendo mais ou menos qual que é o caminho, né? Sempre eu ouvia falar de Deus e naquele momento ele me convidou para eu conhecer quem ele era. Então, aconteceu um milagre na minha vida muito grande e eu sempre falo, na minha vida. A transformação foi em mim, a mudança foi em mim, sabe? Assim, completamente. Nascer de novo é verdade, é real. Esse nascer em Cristo, e a gente fala isso em espírito, né, para as pessoas. E é completamente real, é completamente possível, e é um convite que ele nos faz todos os dias. E a partir disso, então, 2 meses depois, eu ali naquele processo, meu marido, arrependido, pede para voltar para casa, né? Então, ali a gente começou a gestar um casamento, a partir dali. Então, foi uma transformação de vida completa, completa, restauração de todas as coisas. Eu sempre digo, aconteceu. E é possível que aconteça com qualquer pessoa. É isso. Uau! Quando eu falo, uma curiosidade, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando minha mãe me teve, né, a princípio, o meu nome ia ser Natália. E de última hora virou Nathalie. Que legal. Então, no caso, você iria ouvir aqui, né, 2 Natálias, e não uma Natália ou Nathalie. Mas o senhor de última hora mudou. E é muito interessante porque o nosso nome, não sei se você sabe, Natália, mas o nosso nome significa renascer. É. Natália, Nathalie, eles derivam, inclusive, algumas linhas falam do Natal, né? De Sim. nascimento, de renascer. Nascimento. Uhum. E eu amei quando você falou assim, cara, quando eu me separei, eu me vi numa condição muito interessante. Eu estava agora nos Estados Unidos, Natália, e uma coisa que é muito real nas igrejas, muito real mesmo. As pessoas estão na igreja,
mas elas não têm relacionamento com Deus e elas também não têm a prática do evangelho, né? As pessoas vivem rituais religiosos, rituais, né? Todo domingo eu estou ali no culto, eu estou ali na missa, mas genuinamente, né, ter esse relacionamento com Deus que é que nos transforma, não tem, na grande maioria. E isso que você falou é uma coisa muito padrão que eu escuto das minhas alunas. Elas dizem assim, Nath, tão interessante quando eu vim para o relacionamento. Primeiro que muitas vêm porque elas ficam extremamente curiosas com a frase que eu falo, né? Que a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E quando eu falo essa frase, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Porque como que uma dor que parece que você vai morrer, né? Porque dá uma sensação de que você vai morrer, ela pode ser algo tão extraordinário para alguém. E de fato, na minha vida foi. Não a dor da traição, não o ato da traição, mas por quê? Porque ela me deixou completamente vulnerável ao amor de Deus, né? E é muito interessante porque quando a gente vive esse processo da traição e do abandono, que normalmente é um padrão muito comum, né? Porque a pessoa quando trai, ela entra num processo de, ela fica laçada pelo pecado e o pecado ele traz o prazer e ela traz o enfeite, o feitiço, né? A Provérbios fala, né? Provérbios 3, se eu não me falha a memória, fala que o pecado do adultério deixa o homem num estágio de loucura, né? E é real, as pessoas ficam fora de si, elas ficam roubadas na sua consciência real. E depois do abandono, te leva numa condição de dor tão profunda que você tem a possibilidade de viver a palavra de Deus quando ela diz que quando estamos fracos, nos tornamos fortes, porque na nossa fraqueza, Ele nos aperfeiçoa. E é uma verdade. Por quê? Porque quando a gente se vê nessa condição de, cara, perdi chão, perdi tudo, não tenho condição de fazer mais nada, e agora? E agora é que você consegue ter um face a face com Deus, né? E agora é que você consegue viver aquela estrutura que Jacó viveu. A estrutura que Jacó viveu. Jacó tinha um histórico de vida de trapaças. Não só a partir do nome, mas a partir de todo o histórico dele, né? De tudo. Até a conquista da mulher dele foi trapaceada. Então, tudo foi trapaceado na vida dele. Até um dia que ele falou, Deus, para mim não dá mais. Eu quero ter uma nova história, eu quero ter um novo DNA, eu quero ter uma nova vida. E aí ele teve um face a face com Deus. E nesse face a face com Deus, ele mudou tudo. Ele mudou o nome, ele mudou o modus operandi, ele mudou a história da geração dele, ele foi enxertado na linhagem de Cristo. A forma dele andar, a Bíblia fala que nunca mais foi a mesma, né? Deixa eu só tirar aqui. A forma dele andar nunca mais foi a mesma. A Bíblia fala que ele mancou até o fim. Por quê? Porque ali ele precisava ter aquele marco para dizer assim, rapaz, eu era e não sou mais. Eu fui, não sou mais. Eu fiz, não faço mais. E aí é onde o milagre vem. As pessoas me procuram muito, eu acredito muito, Natália, que também te procuram, pedindo assim, me ajuda a restaurar meu casamento. E uma vez tudo que acontece comigo nesse sentido de quando as demandas são recorrentes, né, quando as situações são recorrentes, eu sempre vou para Deus. Eu digo assim, Deus, por que tantas pessoas estão me pedindo a mesma coisa? Ou por que tantas coisas se repetem na vida das pessoas? Por exemplo, teve um período que eu recebi muita ajuda, muito pedido de ajuda, Natália, de esposas, de líderes, que os maridos traíam as esposas com alguém do ministério de louvor. Foi muito estranho. Foi assim, uma abertura assim, de um ano. E eu comecei a perguntar para Deus, eu digo, Deus, por que isso está acontecendo? Aonde está a raiz de tudo isso, né? Porque os milagres, eles não estão na concretização da situação. Na verdade, o milagre, ele acontece primeiro na eternidade. Então, toda dúvida que a gente tem não é para ter respostas na terra, mas para ter respostas no céu. E aí eu comecei a perguntar para Deus, por que tantas pessoas me pediam restauração de casamento e elas tinham a intenção, elas tinham desejo, elas tinham uma prática de orar, de fazer campanha, de ir para monte, e Deus não restaurava. E eu perguntei para Deus, eu disse assim, Deus, por que você não faz isso? E Deus me deu uma resposta muito clara, olhe para a sua história. Na sua história tem uma chave. E aí, Natália, quando eu fui lá para minha fase, onde eu divorciei, era incrível, Natália. Eu nunca orei, parece mentira, mas eu nunca orei para Deus restaurar o meu casamento. Eu nunca pedi para Deus restaurar o meu casamento. Eu nunca pedi para Deus converter o Beto. Nunca. Sabe, quando eu separei, a minha oração era, Deus,
eu preciso parar de sangrar. Eu preciso voltar a viver. Eu preciso mudar. Deus, eu dizia, Deus, se eu não mudar, eu vou casar de novo e vou divorciar de novo. O Senhor precisa me fazer mudar. Eu quero parar de sangrar. Eu quero estancar na minha mente as ideias errôneas que eu tinha de casamento. Aliás, Deus, eu não sei nem o que é casamento. Eu nunca estudei sobre casamento. E aí, nessa situação, foi quando Deus me restaurou, me transformou. Eu conheci Deus. Eu tive face a face com Deus. Eu entrava no meu quarto, eu trancava a porta e lá eu conhecia Deus. E lá eu perguntava para Deus o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. E lá eu tive o meu verdadeiro milagre. Qual foi o meu verdadeiro milagre? Foi o meu marido voltar para casa? Não. Foi eu ter tido encontro com Jesus. Por isso que eu falo que, às vezes, a traição, um divórcio, uma morte, ele não é o fim da vida de uma pessoa. Na verdade, ele pode ser um começo. Tanto que a gente está aí há 4 dias para começar a nossa minissérie e agora eu tenho mudado um pouco e tenho falado que a traição pode não ser a pior coisa que aconteceu na sua vida, né? Pode ser uma coisa muito boa, desde que você escute as vozes certas, né, Natália? Desde que você escute as vozes certas, desde que você seja direcionado por alguém que viveu nessa área, para que você transforme aquilo que parecia morte em vida. E é muito lindo quando eu escuto isso de você, sabe, Natália? Porque Deus não tem filho predileto, né? Ele só não tem neto. Todos são filhos, né? E você vê que também o inimigo não é criativo. Você vê que as mesmas coisas acontecem. Aconteceu na minha casa, aconteceu na sua casa e já aconteceu na casa de tantas pessoas. E aí, Natália, eu quero saber de você. Muitas pessoas dizem assim para mim, Nath, mas lá no livro de Lucas, eu acho que é Lucas, sempre confundo, Marcos ou é Lucas 19, quando Jesus é questionado sobre o divórcio, Jesus fala que se não for por causa de sexo ilícito, as pessoas podem separar. E aí, Natália, conta pra mim qual é a sua ideia a respeito disso. Separa, não separa? O divórcio é a solução, não é a solução? Conta pra mim qual é a sua ideia. Eu quero entender um pouco o que se passa na mente da Natália. Vamos lá. Eu conto a minha experiência, né? Que eu sempre compartilho com as pessoas. Eu sou ninguém, eu sou testemunha, né? Testemunha de Cristo. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas pastora e não sei o quê, né? Não, é testemunha. Deus nos chamou para ser testemunhas. E quando eu vivi esse processo, eu sabia, eu tinha muito claro ali dentro, que era um convite, né? Esse testemunhar. Porque aquilo que aconteceu comigo foi algo tão sobrenatural e tão impossível aos olhos humanos e tão completamente, profundamente maravilhoso que precisava transbordar na vida das outras pessoas, assim como eu vivi por muitos e muitos anos ali a religiosidade, eu vivi ali rituais dentro da igreja. Então a gente vem dessa estrutura onde a gente acha que a gente consegue fazer as coisas com o nosso próprio entendimento. Só que quando você entra num ambiente espiritual, que é o ambiente do casamento, algo que é divino, algo que é criado por Deus, você não consegue lidar com as coisas dos céus, com as coisas da terra. E a gente erra. E eu errei muito, né? Errei muito, eu aprendi muito ali com os meus erros. E principalmente, eu entendi que ali naquele momento em que o meu marido sai de casa e vem todo aquele peso aquela dor, e eu sempre falo para as pessoas, é uma dor que é incomparável. A gente não consegue mensurar essa dor. Não é a dor só de abandono, não é a dor só da rejeição, da traição, que obviamente dói muito, mas é uma dor de que parece que a gente não estava vivendo aquilo que era para viver. E a dor que Deus coloca, a dor dele em nós. A sensação que eu tinha assim, era uma dor tão grande que era a dor dele em nós, quando uma família é desfeita. Então, a minha família não foi desfeita por conta da traição do meu marido. A minha família foi desfeita por conta de tudo que eu tinha feito. Assim, antes do meu marido sair de casa, eu já tinha abandonado a minha casa. Eu já tinha abandonado porque eu não era mulher, eu não era mãe, eu não fazia nada com relação a eles. Eu nunca convidei Deus para estar no meu casamento. Nunca.
sabe? Então eu vivia o meu casamento, a minha vida, igual todo mundo segue. E daí naquele momento Deus coloca a dor dele em mim e ali ele começa a trabalhar dele. E Nath, quando você fala assim, né, sobre a questão que todo mundo fala, né? Ah, mas eu tenho liberdade, eu tenho a permissão, a carta do divórcio para me divorciar, porque o meu marido teve outra, a minha esposa teve outra, então eu posso seguir minha vida. E eu tive isso, né? Eu tive isso no meu relacionamento. Inclusive, anos e anos depois, meu marido veio me contar que, na verdade, não foi só quando ele saiu de casa que ele teve uma amante, ele teve uma amante dentro de casa. Então, assim, ele ficou um ano tendo um relacionamento ali e eu tava tão ocupada com as minhas próprias vontades que eu nunca percebi que ele tinha tido um relacionamento com alguém dentro de casa. Então, assim, ele contou isso anos depois, anos. E então toda essa situação que a gente vê de um casamento abusivo, de um relacionamento abusivo, porque eu era a pessoa que batia, eu era a pessoa que quebrava as coisas, eu era a pessoa que gritava, eu era a pessoa abusiva do relacionamento. E um relacionamento onde tinha abuso, um relacionamento que teve traição, e acontece tudo isso, sabe? E Deus olha para minha história e fala assim: você tem todas as possibilidades para poder ter um divórcio, seguir sua vida, vamos dizer assim, segundo o que as pessoas dizem. Mas eu vou mudar a sua história e você vai saber que eu sou Deus. Então, ele mudou a minha mente, trouxe uma mentalidade totalmente diferente, restaurou a minha vida, desde gerações, né? Toda essa questão de heranças e tudo mais. E falou para mim: olha, eu sou o Deus do impossível, eu posso fazer isso, eu posso transformar, eu posso mudar, desde que o Espírito Santo, desde que eu esteja em você. Então ele muda tudo, ele traz o perdão, ele traz o amor, ele traz tudo, a gente não faz nada, né? Então ele falou para mim assim: olha, diante de todas as situações que podem acontecer, né? Você pode divorciar, você pode, eu vou fazer o impossível na sua vida para que todos saibam aquilo que eu quero. Então eu entendo que a vontade de Deus é essa, não limitar Deus, não colocar Deus numa caixinha e falar assim: não, a minha história é impossível, a minha história ele não quer fazer, na minha história não vai acontecer. Então a gente geralmente faz isso, né? Não, a gente põe Deus aqui e fala: não, aqui Deus não vai mexer, Deus não vai fazer. E não, ele pode todas as coisas e ele faz todas as coisas. Então nós, né, somos a prova viva disso, desse milagre que aconteceu em nós e, consequentemente, na nossa casa e, a partir de nós, 1000 gerações aí benditas sobre a terra, para honra dele, glória dele. Amém. Eu Amém. sou muito questionada a respeito disso, sabe? Duas coisas que as pessoas me perguntam muito, Natália, eu acho que devem perguntar muito para você. Uhum. Se ele me traiu, eu tô livre para divorciar. Gente, Uhum. biblicamente, você tá livre para divorciar. Tá, o respaldo tá lá. Mas a gente percebe que aonde as pessoas acham no texto bíblico o respaldo para divorciar, não existe o respaldo para casar. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Por quê? Nath, então você está querendo dizer que eu vou viver o resto da vida sozinha? Então você nunca vai casar? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Quando a gente conversa aqui, por exemplo, eu, a Natália, algumas outras pessoas conversam aqui, a gente não quer trazer a verdade que traz condenação. Que essa verdade ela foi abolida porque a graça entrou. Na verdade, a gente está trazendo instrução para que o povo não continue no recorrente erro. E aí, o que eu quero falar para vocês? Estatisticamente, quando eu converso, pessoas separadas, pessoas no segundo, no terceiro, no quarto casamento, todas, unânime. Eu não estou falando, gente, de um percentual de 10%, 5%, não. Todas dizem a seguinte frase para mim: Nath, se eu tivesse a maturidade que eu tenho, se eu tivesse o conhecimento da verdade que eu tenho, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu jamais teria acabado o primeiro casamento. Por que nós estamos falando isso? Porque tem uma outra palavra, uma frase que as pessoas usam muito, que é assim: quando dois não querem, dois não ficam. Gente, esses termos que a gente escuta, eles são termos populares. Eles não são termos celestiais. E isso não é verdade. Você está vendo aqui a prova viva de duas pessoas que ambos os maridos não queriam, tanto que os maridos saíram de casa. E, na verdade, não é que quando dois não querem, dois não ficam. Quando dois não conhecem a Cristo e não se relacionam com Cristo e têm relacionamento com o Espírito Santo, não fica nunca. Porque, na verdade, o casamento, se não tiver Cristo no centro, não subsiste. Porque esse projeto
necessariamente precisa de Cristo para ele subsistir. Eu estava lá nos Estados Unidos e eu falei uma coisa, até foi super repostado aí, que eu falo que as pessoas querem trazer o casamento com fundamento nas 5 linguagens do amor, né? E nada contra as 5 linguagens do amor. Só que as 5 linguagens do amor, ela só potencializa a tua humanidade. Sendo que o casamento não é algo humano. O casamento é algo espiritual. O casamento nasceu no coração de Deus. Então, quem dita como o casamento vai viver, sobreviver, ser operacionalizado é o céu, não é a terra. Então, o que a gente precisa trazer para a realidade é, para você ter um casamento bem sucedido, você não precisa de 5 linguagens, você precisa do fruto, que tem 9. 9 formas de operar. Né? O fruto do Espírito vai trazer amor. Todo casamento precisa de amor. O fruto do Espírito vai trazer paz. Todo casamento precisa de paz. Inclusive, você falou, né, Natália, que você brigava o dia todo, que você quebrava tudo em casa. Qual casamento que suporta isso? Nenhum. O casamento precisa de alegria. A tua fonte de alegria nunca foi teu casamento. A tua fonte de alegria chama-se Espírito Santo. Deus é a tua fonte de alegria. Então, quem entra no casamento e diz, vou separar porque não estou feliz, vou casar porque não estou alegre, vou separar, desculpa, você não vai ser alegre nem feliz em nenhum casamento, porque a tua fonte de alegria nunca vai ser pessoas. A tua fonte de alegria precisa ser Deus. Aí, alegria. O fruto do Espírito fala que também ele vai nos dar paciência. Gente, qual é o casamento que subsiste sem você ter paciência? A palavra de Deus fala que o fruto do Espírito nos dá bondade, fidelidade. A fidelidade é um atributo de Deus. Você só vai ser fiel ao seu casamento se primeiro você for fiel a Deus. Porque é o fruto. Aí Deus fala que você vai ter mansidão, você vai ter domínio próprio. Ou seja, gente, tudo que um casamento precisa. Né? Benignidade, né? Na verdade, a amabilidade, a benignidade, ou seja, a sua capacidade de perdoar. Ou seja, tudo que um casamento precisa para subsistir não está nas 5 linguagens do amor, está no fruto do Espírito. Então, as pessoas buscam na terra o que só o céu pode dar. Por isso, tantas pessoas casam e divorciam. Eu fui ver uma estatística, Natália, no Google, né, falando sobre o crescimento de evangélicos. Vamos trazer esse estudo no Brasil, né? E fala que em 20 anos nós dobramos, né? Está até desatualizado, mas nós dobramos de pessoas que saíram de um conceito não religioso para o conceito religioso e especialmente evangélico, né? Então dobrou o número de evangélico no país. E ao mesmo tempo que esse número de evangélico dobrou no país, o número de divórcios também dobrou. E a pergunta é, aonde está a palavra? Aonde está o reino de Deus? Aonde está Cristo nessas pessoas que se intitulam seguidores do evangelho, né? Porque evangélico é aquele que segue o evangelho. Aonde está tudo isso? Né? E aí eu queria perguntar para você, Natália, se você pudesse dar 3 dicas para as pessoas que estão em crise no casamento agora, seja lá ela gerada por qualquer motivo, traição, esfriamento, abandono, rejeição, o que você poderia falar para essas pessoas como uma dica na prática que elas podem fazer para que, de fato, elas não percam a família delas? Olha, Nath, a gente muitas vezes, eu acredito que você também, né? A gente se depara com muitas pessoas que buscam receitas, né? Elas querem, assim, algo pronto. Viu? Se eu fizer o seu discipulado, o seu curso, em 30 dias meu marido volta. Não é? As pessoas... Eu recebo mensagens assim, e eu falo, meu Deus, né? As pessoas estão tão acostumadas com rituais, e inclusive na religião, né? Eu falo por experiência própria, né? A denominação muitas vezes cega a gente e rouba da gente também esse mover do Espírito Santo, que a dor nos leva a conhecer isso. Sem motivação, sem a dor, não há motivação para buscar essa mudança, sabe? É por isso que as pessoas às vezes se perdem, né? Elas não querem usar aquela dor, elas querem se livrar dela. E não, a gente tem que usar a dor para crescer. A dor traz o crescimento.
E é o que Tiago diz, né? Que as aflições geram perseverança e faz parte de um processo. E do deserto, que a gente usa muito essa palavra, né? Num deserto ali com Deus, num vale, né? Ali com Deus, a gente descobre que ele tá ali, né? Então, mesmo diante daquela dor, você olha para ele e fala: caramba, não tô sozinha, olha só, Deus tá aqui. E é uma coisa assim totalmente sobrenatural. Mas o que eu diria, Nath, assim, em formas práticas e simples, porque olha, fazem 7 anos que eu vivi a restauração e fazem 7 anos que eu busco isso com Deus. Deus, me dê formas e ferramentas, né, para eu usar as palavras que para ele é tudo simples, né, puro e simples, mas para usar as palavras certas para que as pessoas entendam, sabendo que é o Espírito Santo que convence, né? E e eu diria que, assim, a coisa que mais me impactou no meu testemunho, na minha vida, foi conhecer quem ele é, de fato. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Você quer viver a restauração? Você sentiu aí dentro esse chamado? E isso não é nosso, porque o que tem de bom em nós, né? Então, se ele te chamou, caramba, Deus me chamou. Sabe, eu não sei para onde ir, o que fazer. Eu uso os testemunhos da Nath, da Natália, eu uso o testemunho para me dar esperança. Mas o que elas fizeram é o processo delas. Deus fez isso com elas. Então você pega as nossas histórias, as nossas vivências e de um modo geral, assim como a palavra de Deus, a gente aplica. A gente faz uma aplicação pessoal, mas não que é igual, né? A gente não vai calçar o mesmo número de sapato, não é igual. Então o que eu diria que eu acredito que sejam os pilares, né, de uma restauração é a conversão. Conhecer quem ele é, de fato, de verdade, na verdade, assim, porque a gente só ouve falar. Ai, porque Deus é isso, Deus é aquilo. E não é um Deus distante, como uma viagem que você vai fazer um dia para a China. Um dia eu vou, né? Aquele Deus assim, não. É o Pai, né? Então, é o Pai ali como dependente dele, né? Depender dele, conhecer quem ele é. E a gente sempre fala isso quando a gente vai ler sobre Jesus, né? Então a gente vai para os evangelhos e a gente conhece Jesus e a gente consegue, através dele, entender um pouco a mente de Deus, né? Conhecer quem é Deus. Então isso nos constrange muito, ver o que Jesus fez. Então a restauração, ela não é para não crentes. A restauração não é para não cristão, é exclusivamente para quem refaz a aliança com Deus, porque os benefícios de um casamento, ele só vai estar disponível para aqueles que têm aliança com o Pai. Então, o que eu sempre digo é o relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Essa foi a minha oração e até hoje. Amar a Deus acima de tudo. Né, ter um coração ali que agrada a Deus e não a nós mesmos, né? Se esvaziar e conhecer a Deus. Essa é uma prática assim que não tem como negociar, é inegociável. Então, quando você conhece a Deus, parece que abre um portal assim automático na nossa vida, que parece que todas as coisas se encaixam. Por quê? Porque você renovou sua mente na palavra e você recebeu a mente dele. Então, os pensamentos dele vêm. E é uma coisa assim, o Espírito Santo que faz. Você não precisa fazer mais nada, é o Espírito Santo que faz. E é claro, o posicionamento você tem que ter a disciplina espiritual, né? E as outras duas coisas, eu diria que na prática é realmente ser assíduo, né, com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são brincadeira, levar a sério, né, as coisas de Deus. Procurar estudar, sabe? Estudar muito, Nath. Assim, eu estudei muito esses 2 meses que eu fiquei no deserto. As pessoas falam assim pra mim: nossa, mas só 2 meses você não viveu um deserto. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Você não viveu um deserto, coisa nenhuma. Foi só uma briguinha à toa de casal, mas eu sei o que eu passei com Deus ali. E eu diria assim que eu passava 24 horas estudando. Se eu pudesse, né? Claro que eu dormia, obviamente. Mas eu estudava o tempo inteiro. É como se eu estivesse realmente querendo resgatar, né, tudo que eu tinha perdido. Tudo que eu tinha perdido nesse tempo todo. Porque a minha vontade maior era ser transformada mesmo. Eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era. Eu não queria mais. Eu também, como você falou, eu não ficava orando pedindo pro meu marido voltar. Eu não queria. Eu sabia que é plano de Deus o casamento. Eu sabia, assim. Ele colocou em mim essa verdade. É inquestionável. É o casamento, o que eu unia, ninguém vai separar. Ele falou comigo. O que eu uni, ninguém vai separar. Então, pronto. Então, eu sempre brinco com o pessoal que faz discipulado comigo, curso e tal. Eu falo, gente, deixa o marido na gaveta.
é como se estivesse ali dentro do seu quarto. Você sabe que está ali, você sabe que é seu. Mas fecha, dá a chave para Deus. A hora que Deus quiser abrir aquilo ali, é que vai estar tudo transformado, né? Eu sempre falo, o marido está sequestrado, deixa ele lá, esse não é o seu marido. Então eu fiz isso, na prática foi isso. Eu não olhava para o Bruno, eu não queria saber o que ele estava fazendo. Eu bloqueei, sabe, assim, a minha mente de querer vê-lo. Não queria, porque aquilo ali me machucava. Então eu queria estar tão escondida em Deus, assim, que para ele me achar, ele teria que achar Deus primeiro, né? Tem uma frase, eu não sei quem que falou essa frase. Enfim, é um grande teólogo aí. Mas eu me escondia mesmo, Nath. Eu não queria ver ele, sabe? Eu não queria nada. Para mim, ele estava sequestrado, porque ele não era o meu marido. Não era mesmo. É muito esquisito, né? A gente olhar para eles, porque parece que realmente eles estão fora, não são, né? E é uma coisa assim que é muito real. Então, eu também não fiz essa oração. Eu queria mesmo que Deus me transformasse, porque parece que esse é o nosso chamado pessoal. É. Eu acho muito interessante quando você diz assim, Natália, quando o pessoal pergunta para você e diz assim, nossa, 2 meses só, minha filha, eu quero lhe dar seus parabéns. Sabe por quê? Porque o tempo do deserto é o tempo suficiente para Deus quebrar as fortalezas do nosso coração e acessar nosso coração. Então tem muitas coisas em nós que são fortalezas tão grandes que levam anos para Deus acessar. E eu lembro que o Espírito Santo falou isso comigo de forma muito clara, sabe quando? Eu estava ministrando num congresso de mulheres, Natália. E aí eu ministrando, falando e tal, e eu disse assim, gente, e eu vivi todo o meu processo em 8 meses, e foi muito interessante, porque o Beto, meu marido, que estava no pecado, estava na prostituição, estava bebendo, em 15 dias o Senhor tomou o coração dele, ele profundamente mergulhou em Deus, e na hora, quando eu desci do altar, o Espírito Santo falou assim para mim, você viu? Eu precisei de 8 meses para conseguir mudar o seu coração, mudar a sua mente e fazer as coisas acontecerem. E o seu marido, que aparentemente estava no pecado, que parecia que tinha toda a resistência do mundo, em 15 dias eu fiz. Aí eu disse assim, mas Deus, como assim? Eu não estava no pecado. Ele disse, você estava no pecado mais difícil de conseguir se arrancar, chamado religiosidade. Você era tão religiosa que toda vida que eu queria mostrar para você que você estava errado em alguma coisa, você mostrava a conta da religião. Deus, mas eu não traí. Deus, mas eu não pequei. Deus, eu estava no monte orando. Ele disse, pois é, você estava lá. Mas você não me buscava por quem eu era. Você me buscava pelo que eu podia te dar. Então, a religião pavimentou o seu tempo de resistência. E eu lembro que quando Deus fez a grande transformação na minha vida, foi quando eu estava assim, no auge, eu disse assim, cara, eu não dou conta mais de nada. E eu fiz uma oração simples. Eu disse para Deus, Deus, eu aprendi nesse tempo todo que eu posso viver com ou sem casamento, com e sem dinheiro, com e sem fama, com e sem negócios, com e sem... Eu aprendi a viver que eu posso viver até sem médico, mas eu não consigo mais viver sem a tua presença. Nesse dia, houve uma grande convergência de fala, pensamento e coração. Os 3 falavam a mesma coisa. E naquele dia o Senhor disse assim, pronto, agora ela está pronta para ver o milagre. Então, e não ser mais roubada pelo milagre. Então, o tempo que a gente demora na passagem do deserto é o tempo que Deus leva para transformar a nossa vida. Eu fui a Israel o ano passado, estou indo agora de novo, né, em outubro, a Israel, e foi muito interessante, porque quando eu cheguei em Israel, que lá o guia mostrou para a gente o trajeto entre o Egito e Canaã, não era para levar nem 3 meses de caminhada. Levou 40 anos. Por que levou 40 anos? Por quê? Porque naquela geração, pessoas tinham um coração duro, pessoas estavam contaminadas, a mente estava do Egito. Deus tentou de todas as formas arrancar as pessoas daquele lugar e Deus não conseguiu. Porque as pessoas preferiam defender suas dores, preferiam defender sua religião, preferiam defender as suas ideias, os seus pensamentos, do que adquirir o amor de Cristo, do que viver as coisas da eternidade. E você falou uma coisa muito interessante, Natália, que eu acho que é uma chave para quem está nos ouvindo. Você estava obstinada em obedecer. Então, o que você conhecia, você estava obstinada em viver, em colocar em prática. O que a gente vê são muitas pessoas vivendo, se enchendo de um profundo conhecimento e não praticam, mas querem o benefício do princípio. Como que você vai ter o benefício do princípio sendo que você não pratica? Então, existe sim uma geração de pessoas
que tá ali todo domingo na igreja, que vai pro monte, que faz jejum, que faz campanha, e as coisas não mudam. Por quê? Porque tudo que ela faz religiosamente falando, ela derruba com poucos minutos de fala. Porque às vezes quando ela tem a oportunidade de falar, ela só amaldiçoa, só critica, ameaça, julga. Ou seja, ela derruba por terra tudo que Deus tem vontade de fazer. Porque Deus disse assim, eu quero abençoar, mas como que eu vou abençoar? Como que eu vou fazer? Sendo que essa pessoa só fala desgraça, sendo que essa pessoa só conta coisa ruim, sendo que ela só amaldiçoa. Né? Quantas pessoas, eu mesma, quantas vezes eu dizer pro Beto, cara, você não tem jeito, você não muda. Você passa a vida toda orando, jejuando para a pessoa mudar. Aí a pessoa dá um deslize, qual a primeira semente que você lança na vida da pessoa? Cara, você não tem jeito, você não muda. Olha a palavra de incredulidade que você lança na vida do seu marido. Sendo que você está ali na maior campanha do mundo para ele mudar. E na hora que você... É assim, você ora no secreto, pedindo as mudanças. Aí quando você chega na frente da pessoa, ao invés de você falar, cara, não se move desse jeito. Você não nasceu para ser assim. Você tem Cristo como seu cabeça. Você é imagem e semelhança de Deus. Isso não tá mais... Isso não é mais quem você nasceu para ser. Aí você olha para a pessoa e diz, cara, você não tem jeito, você não muda. E eu entendo, gente, que no auge da emoção a gente tem essa, né, escape. E dar os escapes, tudo bem. Mas isso não pode ser um modo de viver. Isso não pode ser um estilo de vida. Né? A sua boca não pode ser uma boca que traz morte ao invés de vida. Então, eu falo que o grande segredo, o grande milagre não é a conversão do nosso marido ou casamentos restaurados. É nós sermos verdadeiramente convertidas, né, Natália? Sim. Exatamente isso. É exatamente isso que a gente vê, né? Gordo, né? Uhum. Sim. Porque hoje você faz esse trabalho nas redes sociais como mentora de famílias, não é verdade? Sim. E aí é muito interessante, porque o mentor não pergunta o que você quer fazer. O mentor fala o que você tem que fazer. Mas como que eu vou falar o que eu não fiz? Como que eu vou ensinar o que eu não vivi? Né? E eu falo que o mentor é como se ele fosse alguém que está numa floresta, né? No seu modo ativo, né? Na origem, né? E o mentor é aquele que foi na frente, desmatando ali a floresta e construindo um caminho, né? E eu falo que o mentor ele tem essa intenção, né? Essa proposta de vida, né? Essa forma de viver. É de você trazer para as pessoas aquilo que você desbravou e dizer, ó, mas eu não tenho as suas pernas, né? A Natália não tem as suas pernas. Então, caminhar sobre uma floresta desbravada, você tem que fazer com suas pernas, né? E não é um passe de mágica, é um processo lindo, mágico em Cristo, né? É mágico porque, é como você falou, cara, eu não convenci nada meu marido, eu não fui atrás de fazer nada, só que o próprio Senhor fez tudo por mim. Por isso que eu falo que é mágico no sentido, porque eu acho que a única palavra que é mais similar, né, para nós como seres humanos entender o que Deus faz é algo mágico, um processo mágico. Né? Agora, Natália, eu queria fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. A gente, dia 15 de novembro, vai fazer o nosso evento presencial aqui em Brasília. E são 12 horas de imersão num face a face. E a ideia dessas lives é trazer também essa proposta. Por quê? Porque nós nos movemos num projeto interdenominacional. E a gente tem entendido que todos os anos a gente tem se juntado para aprender, né, crescer, evoluir. E essa é a nossa terceira edição do Face a Face. E o Face a Face é o nosso único evento presencial, é aqui em Brasília. São 12 horas de imersão, face a face com Deus. Inclusive, eu quero estender esse convite para você, Natália. E esse ano é o primeiro ano que a gente tem... que a gente vai fazer para homens e mulheres, não juntos. Os homens vão ficar com o Beto do lado, as mulheres vão ficar comigo e com todos os preletores. E a gente está querendo trazer o máximo de pessoas possíveis para trazer as pessoas para essa condição de equipagem, sabe? A nossa ideia é equipar as pessoas, para que as pessoas equipadas, né, como a Bíblia fala, equipem os santos, para que os santos possam equipar as suas famílias, os seus casamentos e viver todo esse projeto. E esse ano, Face a Face, tem um tema extremamente necessário e importante, que é um tema chamado santidade e pureza.
Então, nós vamos trabalhar esse tema. Por quê? Porque se a gente não for santo e se a gente não for puro, a gente, inclusive, não vai ver a Deus. A gente, inclusive, não vai viver as coisas que Deus tem. A própria palavra de Deus fala, sede santo porque o Senhor é santo, né? Então, a gente vai trabalhar esse tema e eu acredito demais que a partir do conhecimento é que nós vivemos as mudanças. A partir do conhecimento é que a gente vive as jornadas. E eu queria estender esse convite para todos vocês que estão aqui conosco nessa live, porque se Deus fez na minha vida, se Deus fez na vida da Natália, Ele vai fazer na sua vida também. Porque Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos amados que Ele quer fazer. E se você está aqui com a gente nessa live, eu quero estender esse convite aí para vocês estarem conosco, inclusive Natália também, vi com o Bruno, né? Bruno, né? Sim, É Bruno, sim. para estar conosco aqui em Brasília, nessa nossa jornada. Esse evento, ele é sempre dia 15 de novembro, é um feriado, então dá para você fazer um bate-volta aqui em Brasília. A malha aérea e a malha também terrestre aqui de Brasília é muito boa. A gente está com muita gente de fora de Brasília vindo participar. E eu quero convidar vocês para estar aqui comigo. Se vocês quiserem mais informação, me chama no direct que eu mando o link para vocês para ver todas as informações desse nosso tempo, dessa nossa jornada. Vamos caminhando aí para o fim e eu quero fazer a última pergunta para você, Natália. Quem era a Natália antes de Cristo? Quem é a Natália depois de Cristo? Nossa. A melhor pessoa para responder essa pergunta seria o Bruno, O né? Bruno. E o Beto. Pergunta isso para o Beto, que o Beto é a pessoa mais adequada. Mas como o Bruno está conosco, né? Eu quero colocar essa pergunta para você, Natália. Me conta. Olha, Nath, eu era, minha filha, completamente torta, completamente vazia, completamente religiosa, né? Eu acho que nem tanto, assim, eu não era nem religiosa no sentido de ler Bíblia nem nada, porque eu nem fazia isso. Eu nem fazia, eu só estava na igreja e achava que era a última bolacha do pacote. Inclusive, falava isso para meu marido, né? Quem você pensa que você é? Eu sou cristã e você não. Então, assim, foi isso que você falou foi muito verdade, né? A gente levou todo esse tempo para Deus mexer e com eles foi tão rápido, né? Porque no dia que eu fiz essa mesma oração que você fez, a mesma, falei, olha, eu sei aquilo que o Senhor quer. Eu posso viver bem assim, posso viver bem sem. Eu só não quero sair da sua presença. Só isso. Foi isso. E é como se a gente tivesse ouvido, né? Tá feito. Né? É uma sensação assim de tá feito. Aí, uma semana depois, no máximo, ele voltou. No dia 12 de junho, ele voltou para casa. Dia dos namorados. O dia 12. Foi bem profético. Foi bem maravilhoso. Foi algo muito racional, né, Nath? É que você pode dizer isso. Foi algo muito racional. Não é nada daquelas coisas de filme. Não é nada, as pessoas acham, né? As mulheres às vezes acham que, ai, nossa, vai trazer flores e tal. Não. Ele veio arrependido, já é a chave, é o ponto principal, né? Mas olha, olha, só Deus sabe o quanto que eu peço para ele. E a minha oração durante esse tempo, desses anos todos, foi assim: Deus, não permita que a Natália ela ressuscite, mas nem numa voz erguida, mas nem para levantar uma voz, sabe? Porque é muita vergonha. É tudo de mazela que você imagina que uma pessoa pode ter, eu tinha, sabe? De coisas muito ruins, de coisas assim que não dá nem para falar, né? Então eu vivia algo completamente assim longe da vontade de Deus. O que eu posso definir é assim, eu fazia totalmente ao contrário do que Deus tem e do que Deus trevas e do que ele fala pra gente não seguir. Então assim, o que ele fez em mim, Nath, assim, não tem. Quando o Bruno voltou, eu tava tão bem ali, que eu sempre brinco, eu falo assim, você voltou, na minha mente, né? Quando meu marido voltou, eu falei, tá bom, entra aí, vem, sabe? Tipo assim, não é aquela coisa desesperada, a gente se completa em Deus. Eu era apaixonada, eu sou apaixonada por Jesus, como Maria, sabe? Você fica ali naquela paixão e quando o outro vem, ele só complementa para honrar a Deus, né? Não para nós, né? Deus quer que você seja feliz, não é? Isso que você escuta também, né? Deus quer que você seja feliz, mas a felicidade é nele só. Sabe assim, são muitas coisas distorcidas e eu vivi isso e eu acredito que Deus nos levantou nesse tempo para poder trazer a palavra dele como verdade, né, para as famílias, porque se você quer uma nação restaurada, eu acredito que primeiro você tem que entender que Deus quer as famílias restauradas para restaurar depois as nações. Então assim, eu sei o que Deus fez em mim, foi o maior milagre
E é isso que eu levo aí pra vida, para as pessoas, que todo mundo precisa viver isso também, né? E eu costumo falar, Natália, pegando o seu gancho da sua voz, que é natural uma mangueira da manga. Ela não faz esforço. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, encerrando essa nossa live. Eu quero dizer para você, se o amor acabou, se você está tão decepcionada, se você está tão frustrada com o que você está vendo no seu casamento, deixa eu te falar. A Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas primeiro a gente tem que amar a Deus. Então, na prática, você só vai naturalmente amar alguém que merece, que não merece, sem uma condição natural, quando você estiver enxertada na fonte de amor. Não tem outra forma. Na prática, a Bíblia fala assim, ó, quer ter comigo? Entra no teu quarto, tranca a porta, vai para o secreto. Eu estou lá para ouvir o que você tem a falar. Sabe que muitas vezes te falta? É ir para esse lugar intencionalmente, mesmo que você não sinta, porque Deus é muito mais do que sentir, né? Deus é um lugar que você conhece uma verdade, você decide praticar a verdade, obedecer. Então, os nossos filhos não devem nos obedecer porque eles sentem desejo de obedecer. Eles têm que nos obedecer porque é fato. Quando o filho nos obedece, ele se dá bem na vida. Porque pai tem conhecimento, tem maturidade para dizer aqui pode, aqui não pode, aqui deve, aqui não deve. Quando o filho desobedece a gente, o que é que normalmente acontece? Ele se dá mal. Com Deus é da mesma forma. Então, conhecer a verdade e obedecer nos torna alguém que acessa esse amor. E por naturalidade, por algo natural. Se você acessa o amor, você transborda amor. E essa natureza de amar é que vai fazer com que o seu cônjuge queira voltar para casa, com que o seu cônjuge queira estar com você, sem você precisar abrir a boca. Que a Bíblia fala na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que a mulher ganha o marido ao Senhor, ganha para o Senhor, quando ele observa o bom procedimento dela e ela o ganha sem falas. Então, não é sobre o que ele vai se tornar, é sobre o que você vai se tornar. Então, na prática, entra mais no quarto, bota a cara no chão, chora. O Espírito Santo é mestre em ler lágrimas. Sabe isso que você chora? Que a tua boca não consegue falar, mas o teu olho lacrimeja, o seu olho chora. Deixa eu te contar, o Espírito Santo entra no quarto, chora, conta para Deus o que está acontecendo. E deixa Deus fazer. Lá dentro do quarto, ele vai transformando a tua essência. Lá dentro do quarto, ele vai mudando a tua vida. Como Jacó. O que Jacó mudou? Jacó se agarrou com um anjo, e a Bíblia fala que aquele anjo era Cristo, e disse, eu não te largo enquanto você não me abençoar, enquanto você não mudar a minha sorte. E o que era que Jacó estava querendo? Casamento transformado? Não, ele queria mudar ele quem ele era, a essência dele. Então vai para o quarto, faz isso na prática. Na prática, vai para o quarto, tranca a porta, faz como a Nathalie fez, faz como a Natália fez, na prática. E nessa condição, ainda que você não sinta a primeira, a segunda, a terceira vez, vai lá. De novo. E fala para Deus, Deus, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não fizer na minha vida, como o Senhor fez na vida de Jacó, como o Senhor fez na vida da Nathalie, enquanto o Senhor não fez na vida da Natália. E guerreia por isso. Às vezes a gente guerreia tanto para defender a nossa dor, lugar de vítima, e a gente não guerreia para mudar a nossa sorte. A nossa sorte, a pessoa ou o indivíduo. Então, na prática, faz isso. E eu tenho certeza absoluta que, assim como Deus operou um milagre na minha vida, na vida da Natália, Ele vai operar na tua vida. Então, fica o convite também. Natália, depois eu vou mandar para você o convite pessoal. Espero que você e o Bruno consigam estar aqui comigo. Eu escrevo um convite para você. Se você quiser saber mais informação, manda uma mensagenzinha para mim no direct. Antes disso, já segue a Natália, que também tem sido uma voz nas redes sociais. Ajuda a gente a viralizar essa voz que fala do valor da família. Gente, a live vai ficar salva. Não se preocupem. Conteúdo que leva para a eternidade sempre fica salvo nas nossas redes sociais. Então, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis, assiste ela de novo, para que algumas coisas mudem aqui, algumas coisas mudem aqui, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudando a mente, tudo se transforma. Então é isso, Natália. Cara, meu muito obrigado por você fazer parte dessa jornada junto comigo aqui na Terra, né, de lançar as boas novas. Me sinto muito honrada de estar aqui com você.
Conta Amém. comigo, conta com a minha casa, a minha família. Afinal de contas, a minha casa é uma casa sacerdotal, ou seja, está aqui para servir a todos, né? E obrigada mais uma vez, Deus te abençoe em nome de Jesus e tomara que dia 15 de novembro você e o Bruno consigam estar aqui comigo também. Vai ser um prazer também te dar um abraço e a gente celebrar junto tudo aquilo que Deus tem feito na nossa casa e também através da nossa casa, né? Amém, Nath. Amém. Obrigada. Obrigada de coração. Foi um prazer. Beijo para vocês. Prazer, Deus te abençoe, viu, querida? Amém. Tchau, Bom, tchau. tchau.